Olá, aqui estamos de novo em mais um episódio do podcast Loving, Learning, Living. Hoje, à semelhança dos dois episódios anteriores, convido uma mulher empreendedora. É alguém que eu também já conheço, que conheci numa vertente de estética. Na altura ainda estudava, estava a terminar a licenciatura de nutricionista e desde então, ou seja, conheci uma pessoa que era uma estudante e que de repente é uma mulher empreendedora com imensas coisas feitas e acredito que ainda há muitos projetos para se fazer e por isso amavelmente aceitou o meu convite para falarmos um bocadinho sobre o que é ser uma mulher empreendedora em Portugal, quais os principais obstáculos, desafios e aquilo que ela espera ainda fazer. Eu conhecia por Vânia. Há bocado, antes de iniciarmos, eu perguntei qual é o nome agora mais comercial, é Tice, e por isso eu vou tentar não me esquecer, é Tice Fernandes, porque depois mais tarde, para procurarem no Instagram e nas redes sociais, é Euridices Fernandes, mas depois eu também deixo nas notas, não, mas para mim no início foi a Vânia. Mas Tice, muito obrigada por teres aceito este convite, de estar aqui hoje, ainda por cima porque houve ali algumas alturas em que eu tive que desmarcar, tiveste sempre muita paciência, por isso estou muito orgulhosa de estares aqui, de teres cedido ao meu convite, de vir falar um bocadinho de ti, e é isso que eu gostava que tu fizesses, ou seja, que nos falasses um pouco do teu período escolar, não é? O porquê de ter escolhido a formação que escolheste, que é a nutrição. Eu recordo-me quando te conheci, tu foste para fora num projeto Erasmus ou semelhante a Erasmus, não é? Sim. Exatamente, ou seja, já aí era uma veia de empreendedora, porque tu tinhas emprego fixo e tu correste atrás de um sonho que tinhas e que eu também, por acaso, também tive e concretizei, que era o de estudar fora, não é? E correndo o risco depois, quando voltasses, porque os Erasmus são sempre curtos, pronto, agora depois como é que eu vou entrar no mercado de trabalho? E é engraçado, porque lembro-me de estar na Marquesa, não é? Tu fazias-me aquelas tuas massagens maravilhosas e não senti em ti nenhum receio, ou seja, e era um bocadinho sobre isso que eu queria que tu falasses, que é o porquê do curso que tiraste, o porquê de teres-te lançado onde te lançaste, pronto, o que é que te move no mundo empresarial? Então, vou começar do início. Obrigada pelo convite. Foi um gosto aceitar aqui este convite, não me custa nada. Não tens que pedir nenhuma desculpa. Estou aqui para te ajudar também, para te apoiar, porque eu acredito que as mulheres devem suportar umas às outras. E obrigada também por teres-te lembrado de mim. Então, começando do começo. Porque é que eu quis ser nutricionista? Na verdade, eu não queria ser nutricionista. Eu sabia que queria ser médica. Ok. Então, desde sempre queria ser médica. Mas eu tinha um senão, que não era somente um senão, era um grande senão. Eu não gostava de estudar, mas não era não gostar, eu detestava estudar. Detestava sentar o rabo na cadeira e estudar, então era sempre uma luta, fazer os TPCs, estudar, ou seja, a escola para mim era ótima e eu sempre fui muito boa aluna, sempre fui das melhores alunas da turma, mas somente durante o período das aulas. Assim que terminasse o período das aulas, eu arrumava a mochila e eu não queria saber de mais nada. Ou seja, eu nunca aprendi a estudar. Eu, quando entrei no ensino superior, é que tive que aprender a estudar. Eu não sabia estudar. Eu confiava muito na minha memória, confiava muito na minha capacidade intelectual, porque eu decorava tudo. Tudo. Eu absorvia tudo. Exato. Então, Olha, somos as duas. E agora não me lembro de metade das coisas. Sim. não é? Eu decorava tudo. Então, eu podia estar a conversar com os meus colegas, mas eu conseguia ouvir e interiorizar tudo o que os meus professores diziam. E quando eles notavam que nós estávamos a conversinha, eles perguntavam aos meus colegas o que é que eles disseram. E eles não sabiam responder. Quando me perguntavam a mim, eu respondia tudo, de início a fim. E eles olhavam para mim pasmos, mas esta rapariga esteve a conversar, como é que ela sabe a matéria, como é que ela ouviu. Então tinha uma capacidade auditiva muito grande e de memorização. E o que é que me ajudava a ser boa aluna? Era ter o caderno organizado. Ainda hoje eu adoro escrever e sou muito de papel. Eu Eu digo que eu detesto. tenho... Tu que és daquelas que metias o caderno na fotocopiadora para tirarem fotocópias?
Tirarem fotos. Tirarem fotos. ok. Fotocópias não, mas fotos, sim. Eu ainda hoje, o meu caderno está ali na marquesa, não consigo buscá-lo. Mas tem marcadores, a letra muito bem desenhada, então eu gosto de ter o caderno organizado e eu gosto de escrever. E eu, ao escrever, eu vou memorizando as coisas. Então, na época Sim, dos é um testes, o som. que é que eu fazia? Eu estudava na noite anterior ou no próprio dia de manhã. E era suficiente. Isto Ok. até, isto até, Valente. isto até o 10º ano, não é? Mais ou menos. E Sim, era sim, sim. suficiente. Aliás, eu lembro-me de um episódio em que eu cheguei na sala de aula, pronto, tive a primeira aula, fui para intervalo e os meus colegas, vamos ter teste e isto e aquilo, acho que foi para aí 11º ano, já não me recordo. E eu, o quê? Vamos ter teste? Sim, vamos ter teste. E eu, o quê? Vamos ter teste? Sim, vamos ter teste. E eu, bem, estou completamente lixada, o que é que eu vou fazer? Tínhamos 15 minutos de intervalo, eu, muita sorte de ter o caderno organizado, peguei no meu caderno, li, reli, falava em voz alta, cheguei e passei no teste. Então, era aqui esta capacidade, mas não sabia estudar, detestava estudar, portanto, por isso é que eu depois mudei a meio do caminho. E quando é que eu me apercebi que de facto não era medicina? Foi também. Mas tu chegaste a entrar em medicina. Não, não cheguei, não cheguei. Ok. Não cheguei porque não tinha nota sequer. Ok, Não ok. gostava de estudar, Sim, era boa infelizmente aluna. é um curso que está muito virado para a nota e não para. Exato, era boa aluna, Sim. mas não gostava de estudar. Então, as notas que tinha eram uma nota boa, mas que não exigia um esforço. Ou seja, eu não me esforçava para tal. Se me esforçasse, talvez tivesse, mas não me esforçava para tal. Sim. E percebi para ir no 10º ano que não dava. E depois era muito aquele pensamento, temos que fazer os 5 anos de medicina, mais a especialidade de 3 anos, eu vou passar uma vida toda a estudar, é uma década, e tenho que estar sempre a atualizar-me e tudo mais. E eu, não, isto não é para mim, definitivamente não é para mim. E eu comecei a questionar-me, ok, mas tu gostas de cuidar das pessoas. Eu sempre tive aqui esta veia de cuidado, de cuidadora, mesmo pela minha forma de falar, assim, muito empática. Exato, eu ia por acaso dizer isso. És Exato. muito doce, sim. Exato, também consigo ser muito rígida, tá? Mas pronto, Ok, mas assim, mesmo rígida tens uma vozinha doce. mais ou menos assim. Assim, muito empática, muito cuidadora. Isto vem da minha infância, que eu já te vou explicar porquê também disso. E eu, ok, eu gosto de cuidar, eu gosto mesmo. Eu quero estar numa sala, num consultório, em que eu possa atender a minha cliente e eu possa recomendar-lhe, orientar alguma coisa que vá melhorar a saúde dela. E eu descobri a parte preventiva da medicina. Ou seja, a nutrição é preventiva. Nesse caso, o Exato. nutricionista vai prevenir, serve aqui para promover a saúde. De fazer aqui a promoção da saúde, a prevenção de algumas doenças, Tens uma mas visita na gravação. o médico, o médico Vai é lá. Pronto, é o bom de ser um podcast espontâneo. Temos visitas sem contar. O médico é aquele que vai tratar já a doença, quando já existe alguma situação instalada. E eu comecei a pensar disto de uma forma muito mais prazerosa. Porquê que eu tenho que tratar o doente? O doente já está a sofrer. Eu prefiro tratar aquela Exato. pessoa que ainda está saudável ou que tem uma condição que não exija propriamente uma intervenção médica muito forte. Ainda comecei aqui a pensar mais na prevenção, na promoção, descobri a alimentação através de um curso profissional que fiz de análises laboratoriais, então adorava fazer as análises laboratoriais, as análises químicas, fazer os pHs e tudo mais. O estágio detestei porque tinha que estar numa sala fechada, gélida, Eu acho toda que tu, quando branca, a conheci, fazer tu estavas a análises. fazer o estágio. Tenho essa Fiz. ideia. Na Eu acho que altura. quando conheci, tu estavas a fazer o estágio. Não, isto ainda foi no Estavas a estagiar. profissional. Isto ainda foi no profissional. Ok. Ainda é a história aqui Ok, do ok. profissional. Ok. Porque eu já sabia que queria tratar das pessoas, mas que não queria fazer medicina. Mas ainda não sabia que queria ser nutricionista. Então ainda estive ali a patinar. Gostava de análise dos alimentos, análises químicas, análises clínicas. E eu, bem, o que é que eu vou fazer? Fiz o estágio no Instituto Superior de Agronomia.
Detestei, porque não consigo estar numa sala fechada, não consigo não ver pessoas, não consigo não estar em contacto com pessoas, não consigo não ver a luz do sol, fico deprimida e ao final do estágio, no 12º ano, eu disse, ok, o que é que eu vou fazer agora? Já sei que não é análises clínicas, sei que também não é enfermagem, adoro a profissão, tenho muito respeito pelos enfermeiros, mas infelizmente ainda não é uma profissão valorizada. Os próprios médicos, os próprios doentes não valorizam os enfermeiros, então disse, não, eu quero ser reconhecida, eu quero ser valorizada, eu preciso disso para aquecer-me, para dar-me aqui um combustível. E eu pensei, então vou ali para engenharia alimentar, engenharia química e de repente nutrição. Eu, ok, nutrição. Eu posso passar prescrições, posso fazer, não uma prescrição médica, mas uma prescrição alimentar. Eu, boa, espetáculo. Exato. Posso ter uma consultório. E vou evitar com que as pessoas fiquem doentes. Ou tratar aqui condições iniciais. E foi assim que eu descobri a nutrição, candidatei-me, entrei, fiz. Nós passamos aqui por vários estágios, estágio na clínica, na restauração coletiva, comunitária, fiz o Erasmus, que sempre quis fazer, também sempre quis ter aqui esta experiência cultural, Sim, eu lembro da altura de eu ter linguística. comentado, eu fiz, é das experiências, são experiências para a vida, não é? Eu espero que os meus filhos também venham a fazer. Por Sim, isso, eu lembro-me das não nossas achei conversas. nada estranho. Sim, exatamente. Eu Não achei nada lembro-me. estranho tu quereres ir. Mas por outro lado, tu já tinhas ali, já começavas a ter ali algum nome, não tanto na nutrição, mas mais na parte da estética, não é? Exato. Que depois ia juntar com a nutrição e acabaste por arriscar, não é? Foi um risco muito grande, porque eu naquele ano já não morava com a minha mãe. Morava sozinha, estava a morar Pois, sozinha 6 exato. meses. Sim, comecei a morar sozinha 6 meses atrás, então tinha que sustentar uma casa, tinha que estudar, tinha que trabalhar, tinha ali um trabalho que era fixo, um ambiente que eu adorava também, mas o desejo de fazer Erasmus era maior do que tudo, maior do que toda a insegurança, maior do que todo o medo, maior do que toda a incerteza. Eu sempre quis fazer e eu sabia que aquilo iria fazer-me bem, iria contribuir de alguma forma para o meu crescimento pessoal, principalmente. Não tanto profissional, mas pessoal. E eu precisava daquele momento, eu precisava de E respirar porque não outros ficava ares. sempre aquela coisa de e se eu tivesse feito, não é? O que é que teria acontecido se eu não tivesse feito? Exato, eu não me Sempre um arrependo de sonho por nada. realizar. Exato, Sim. eu não me arrependo de Sim, nada. claro. Foi uma chatice, tive que procurar, tive que subarrendar a minha casa, falei com a minha senhoria e tive que subarrendar a minha casa, tive imensos problemas, portanto, logo no 3º mês, no 2º mês a pessoa foi-se embora, não pagou a renda, foi ali, bem, foi... E ele só dizia, meu Deus, pá, porquê que eu vim? Mas eu hoje não me arrependo de nada, eu consegui dar a volta, fiquei sem trabalho quando voltei também, foi difícil, mas eu acho que são experiências que todos nós devemos ter, claro, porque vai nos enriquecer imenso. Eu na altura, eu achava que eu era muito quadrada, um pensamento assim muito, não retrógrado, mas não acompanhava tanto a atualidade, até por causa também do meio em que eu cresci, da minha família em si. A minha mãe, por exemplo, a minha mãe faz 69 anos agora, nasceu nos anos 50, tive uma infância muito rígida. Mais tradicional, assim. Exatamente. Com irmãos, que eu lembro que falávamos disso, tinhas irmãos homens, aquela coisa, não é? Exato, A proteção em que a masculina, mulher tem que fazer isto, ou tem obrigações, exato. não pode falar isto, não pode Sim, fazer isto, não pode namorar, não pode exato. fazer aquilo. Porque é que não arranjas um homem que casas, não é? E tens uma vida normal. Exato. E tu não podes ter opinião. Eu sempre fui a respondona da minha família. Eu sempre fui a ovelha negra, porque eu respondia, porque eu tinha opinião, porque eu expressava. E eu não podia fazê-lo. Sempre que eu expressava-me, sempre que eu tinha opiniões, eu era repreendida. Então isto começou a causar também algumas atitudes em mim de muita introspeção, comecei a tornar-me mais introvertida, menos comunicadora, e eu sentia que eu precisava de me libertar daquilo tudo. E que eu tinha que ter uma experiência. Já que eu não tive várias experiências
na minha adolescência, no início dos meus 20, logo início, eu precisava de ter aquela experiência naquele momento para, pronto, não sei, abrir os horizontes. E hoje eu sou muito grata por ter persistido, por ter conseguido fazer, porque de facto abriu mesmo. Eu voltei com uma mentalidade e um posicionamento completamente diferente. Agora, Qual é o clique que te dá para, seja tu voltas, sem emprego, na altura quando tu foste ainda não tinhas terminado a licenciatura? não, ia terminar, estava no primeiro semestre, portanto ia fazer o primeiro semestre do último ano lá e faria o último semestre cá. Aqui. Que eu até arrependi-me de não fazer lá o ano todo. Sim, exato. Passa muito depressa. Sim. Exatamente. Para mim voou mesmo. E eu só dizia, fogo, porque é que eu não meti os papéis para fazer lá o ano todo. Poupava muito stress, poupava disciplinas chatas de investigação, monografias, Ganhavas etc. imensas experiências. Foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Quando eu E depois voltei... qual é o clique que tu tens para... Porque tu terminaste o curso e que eu me recordo, tu nunca trabalhaste depois por conta de outrem. Não. Ou seja, o que é que uma miúda, não é? Que mora sozinha, que tem a casa e tudo a seu cargo, não é? Que acabou de tirar um curso, não é? Eu acho que há aqui algumas características que já foste falando que para mim são fundamentais, não é? Que é a persistência, o saberes aquilo que queres, o ir à luta, o não te acomodares com ideias pré-concebidas, não é? Com uma questão de és mulher, não podes, até pela educação que tiveste, não podes ter uma opinião, não podes fazer coisas diferentes. Eu acho que isso muitas vezes é o truque das mulheres empreendedoras, pelo menos daquelas que eu conheço, todas têm essas características, não é? Que é o de ser arrojado, de não ter medo de se expor, de não ter medo de dar opinião, mas isto não quer dizer, não é, que não estivesse numa situação que até era considerada um bocadinho frágil, não é? Lá está, estavas a terminar um curso, Exato. tinhas uma casa para pagar, Bastante. e em vez de ir bateres à porta, como a maioria de nós, a pedir emprego, aqui vai ela que se lança sozinha. Exato. Que clique é que foi este? Vou dizer-te o meu maior segredo, a minha maior motivação para ser empreendedora. Então, a maior motivação para eu ser empreendedora é a minha saúde. Eu tenho uma doença crónica, eu acho que nós já tínhamos falado sobre isso. Sim, tu contaste-me. Exato. Sim, e não abordaste, sim. Exato, eu tenho uma doença crónica, anemia falciforme, que é uma doença que pode ser bastante incapacitante. A experiência média de vida até uns 10 anos atrás era de 30 anos, ok? Portanto, eu estou nesta década, não sei. Eu espero que viva muito mais. A nível... Não tem cura. Tem tratamento, vamos tratando, vamos controlando, mas não tem cura. E alguns momentos podem ser muito críticos para mim. Bastante críticos, em que eu não consigo colocar-me de pé, tenho dificuldade de fazer tudo, mesmo muita coisa. E são dores terríveis, dores por todo o corpo, é como se estivesses a ter um infarto no corpo todo. Portanto, imagina aquela dor no peito de um infarto, que tu vês que a pessoa mete logo a mão no coração e cai, não é? Mas imagina como se estivesse a infartar o corpo todo. O peito, o baço, o braço esquerdo. Ou seja, foi estudada e é evidenciada as nossas crises de dores, as crises de anemia falciforme, como se fosse... É a pior dor do mundo. Como se fossem vários infartos que tu tivesses a ter ao mesmo tempo. Okay. E são dores que tens que ser hospitalizada muitas vezes e que só vai lá com morfina, mas que não passa, simplesmente ameniza. O último episódio de urgências que eu tive foi em fevereiro, se não me engano, do ano passado. Tive quase 48 horas nas urgências, internada, tive mesmo praticamente 48 horas internada nas urgências e eu tomava morfina de 2 em 2 horas. Okay. Ou seja, existe aqui também uma lesão, aliás, lesões nos órgãos vitais, pode haver aqui incapacidade, então esta foi a minha principal motivação, porque primeiro, ok, tudo bem, podia ter o desejo de trabalhar por conta de outrem, não é? Tal como toda a gente. Mas imagina que eu começo... Mas já tinhas trabalhado antes de... Exatamente. Antes de terminares o Exato, curso, sempre trabalhei. Mas imagina que eu estou numa semana de crises, de dores. Então, tenho dores agora durante 2 semanas, depois no próximo mês tenho 3 dias, daqui a 3 meses tenho 1 semana. Qual é o empregador
que vai dar Sim, emprego, vai perceber isso. não Sim. é? Há uma pessoa que está constantemente com crises. Aliás, ele não vai conseguir perceber. Tanto é que no seio familiar, no seio dos amigos, com os professores, várias vezes eu fui vista como preguiçosa. As pessoas que têm anemia falciforme são vistas como pessoas preguiçosas. Ela está com preguiça, ela está a fazer de má vontade. Não, é porque ela efetivamente não consegue, mas está a dar o seu melhor para fazer aquela Exato. tarefa. Mas ela não consegue É dar mais sempre do muito que fácil isso. julgar o outro. Exato, não é fácil. Não é fácil. E eu também coloquei-me como empregadora e eu disse, ok, será que eu iria compreender como empregadora um empregado, empregado não, um trabalhador que tivesse essa condição, que necessitasse de algo. Então, eu também não sei se iria entender ou não, porque nós só entendemos quando nos toca a nós, não é? E por isso é que eu sou tão empática no meu dia a dia, e seja ele pessoal, seja na vertente pessoal como profissional, mas principalmente na vertente profissional, porque é sempre uma vida que nós estamos a tocar. Exatamente. E nós não É ser sabemos. empático, que falavas há bocado, não é? Exatamente, É e nós saber não se colocar no sabemos lugar do outro. como é que a outra pessoa dormiu, quais são os problemas que ela Exato. tem. Se ela acabou de perder o marido, ou o pai, ou o filho, então nós temos que ter sempre aqui amor na nossa conduta, nós temos que tentar perceber o outro e não julgar logo, imediatamente. Sim. Ok, podemos não entender, mas respeitar, pelo Mas menos. respeitar, exatamente. Agora, claro que nem sempre acontece isso ou vai acontecer. Mas eu percebi que com o tempo, a partir dos meus 25 anos, eu comecei a ter crises mais constantes. Houve ali um período da minha vida em que eu estive muito saudável. Eu não me lembrava sequer que eu tinha este problema de Sim. saúde. Mas então o Continuava a facto tomar. de tu teres decidido lançar-te por conta própria foi um pouco com medo que o futuro empregador não percebesse as tuas ausências e tu, no fundo, viesse a perder o emprego? Também. Eu acho que foi o que mais pesou. Mas sim, eu sempre tive esse espírito de líder. De quero liderar, quero fazer as coisas da minha maneira, quero ajudar as pessoas da forma como eu acredito e não me submeter a regras impostas, padrões. Mas o principal foi essencialmente aqui a minha condição de saúde. Que graças a Deus não me limita neste momento. Claro que há dias que são piores que outros, mas não me sinto limitada. Que principais dificuldades é que tu sentiste a lançar-te por conta própria? Primeiro, a confiança. As pessoas são muito desconfiadas, principalmente mulheres. Eu trabalho com mulheres. O meu nicho, o meu público-alvo são mulheres e as mulheres são extremamente desconfiadas. Então, eu acho que é confiança. Claro que a situação financeira também, não é? Mas tirando aqui a situação financeira que vai pesar a todos, que não tenham Tu pais tiveste que ricos ou recorrer que não a um tenham aqui... empréstimo, tiveste alguém que te emprestou dinheiro, como é que tu fizeste? Não tive ninguém que me emprestou dinheiro, não recorri a empréstimo nenhum. Ainda pensei em fazer um projeto, submeter aqui ao centro de emprego e tudo mais, mas depois eu comecei a pesar, ok, e depois as minhas obrigações, quando eu tiver que pagar, se as coisas não correrem bem, como é que eu faço? Se eu perco o meu empreendimento, vai ser aqui uma queda muito grande, será que eu vou aguentar, não vou? Então eu prefiro começar devagar, ir mesmo passinho a passinho, de bebê, do que dar aqui um passo maior para ter algo maior. Exato. Começar com um posicionamento maior, com mais como é que se costuma dizer? Com mais... Com muita sede ao poucos, armas. às vezes, não é? E depois Exato. tudo muito glamouroso Sim. e depois fechar passado 6 meses. Exato. Foi muito frustrante para mim e eu tive que chamar aqui a minha voz mais madura para eu conseguir sossegar e fazer as coisas passinho a passinho. Porque eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou muito ansiosa e eu tenho pressa para tudo. Quero fazer tudo para ontem. Apesar de não parecer, mas eu quero fazer tudo para ontem. Sim, Sou disfarças bem.
Exato, eu disfarço muito bem. Mas isso é muito mau, porque depois quando eu falo as pessoas não acreditam em mim. Sim. E então é tudo para ontem. Eu sou muito determinada, persistente, eu sou obstinada, mas é tudo para ontem. Quero tudo, é assim. E eu sonhava com algo, eu sonhava em ter o meu consultório, sonhava em já ter aqui a minha marca, ter tudo desenhado, website, logotipo, ter já mais 2 salas, ter Sim. já alguém a trabalhar comigo, não para mim, mas comigo. E eu, ok, para eu fazer isso tudo, eu acho que mesmo com o empréstimo eu não conseguia fazer isso tudo. Não conseguia. E O então que é que tu, eu o que é que tu pergunto, à data de hoje, há quanto tempo é que tu te lançaste sozinha? posso dizer que a sério, há 2 anos. Foi antes da pandemia, imediatamente antes da pandemia, mesmo a Tudo bem. sério. Então, e o que tu querias ser na altura, ou fazer na altura, já conseguiste atingir o que tu definiste? Não. Não, Ok. não consegui atingir, mas agora já não coloco pressão para atingir. Eu simplesmente eu digo, vai acontecer quando tiver que acontecer e como acontecer. Eu não posso baixar os braços, vou continuar a fazer o que eu possa, mas enquanto eu conseguir me sustentar, enquanto eu conseguir ajudar mulheres a emagrecer, não é? Que eu trabalho com emagrecimento, enquanto eu estiver a fazer aquilo que eu gosto, enquanto eu Emagrecimento e reestruturação alimentar, não é? Não é só e a o emagrecer reeducação por alimentar, emagrecer. sim. Não é? Emagrecimento e reeducação alimentar, Isto é importante e até foi sim, contigo que eu aprendi isso, porque emagrecer qualquer pessoa consegue, não é? Basta fechar a boca, exatamente. muitas vezes tomar uns comprimidos. Agora, aqui a questão é emagrecer com saúde e manter Esse esse estilo de emagrecimento. vida, não é? Sim. Exatamente, exatamente. Então trabalho aqui com emagrecimento e estética, não é? Eu costumo dizer que eu não sou nutricionista e esteticista, eu sou nutricionista esteta. Foi um termo que eu importei do Brasil. Porquê? Porque a nutricionista esteta ela faz mais do que ajudar-te a emagrecer. Ela vai ajudar-te com algumas estratégias nutricionais, formulações, suplementos alimentares, a tratar também aquelas afecções estéticas, as estrias, celulite, gordurinha localizada, sem ter necessariamente que fazer a massagem, sem ter necessariamente que fazer os procedimentos estéticos. Eu faço tudo, mas o nutricionista esteta não tem necessariamente que fazer aqui a parte estética da Exato. mão na massa. Então eu tenho focado muito os meus estudos nisso. Entretanto, eu fiz uma pós-graduação em estética clínica avançada também. Tenho estudado sempre, compro imensos cursos, já tenho muito conhecimento também a nível de suplemento alimentar, que aqui em Portugal agora começa-se a falar mais de suplementos alimentares, mas toda a gente toma de forma errada. Não é? Tomam os suplementos que estão na moda porque acham que devem, e há muitos colegas meus, profissionais, personal trainers, coaches, que também orientam as pessoas de forma errada a tomar esses suplementos. Então eu faço tudo muito pautado pela ciência, pela evidência científica, pelos meus estudos. E é assim que eu quero me diferenciar, e eu sei que é assim que eu vou me diferenciar, porque tu podes vender o teu peixe. Vem aqui que tu vais emagrecer 10 quilos num mês, vais tomar este suplemento, aquele batido e tudo mais. A pessoa não vai conseguir sustentar Exatamente, essa lá está, não faz alimentação a durante mudança de muito tempo, mindset, não é? não Sim. é? Não se conhece, não conhece o corpo, sim. Exatamente, não vai conseguir sustentar isso. Sim. E ela, às tantas, vai voltar ao mesmo peso ou pior, vai Sim. ficar frustrada, desanimada, triste. E Para além quando... das questões de saúde a médio e longo prazo, não é? Exatamente. Então, Eu sei porque não eu já estou fui assim, não é? Fazia muitas dietas de ioiô e chegas a uma Exato. altura em que E agora estás não é ótima. sustentável. Obrigada. E agora estás ótima. E tu percebes que não é sustentável, não é? Que tens de conhecer o teu corpo e que é bom, e que é bom não é bom. Eu queria dizer isso a uma nutricionista, mas não é o fim do mundo se cometeres um pecado ou outro, porque também tens que viver. Não é. Mas Não tens de é. fazê-lo com consciência, não é? E perceber que se Exatamente. hoje fizeste uma coisinha menos boa, pá, amanhã compensas, não é? Mas isso é que Eu acho que é hoje, importante, tu juntares as duas Carla, coisas, não é? exatamente. E Carla, é assim, eu tive uma evolução muito grande desde a última vez que nós falamos sobre nutrição. Eu hoje coloco doces, eu coloco chocolate no Acho plano bem. alimentar das minhas clientes. Na altura Ok? tu deixaste-me comer um chocolate preto.
Eu coloco doces, eu deixo de comer fast food, ou seja, porque quantas mais restrições fast nós food, grande colocarmos, vai mudança. ser pior, não é? Vai ser Sim, pior. exatamente, E o exatamente. importante é tal como tu disseste, fazer a reeducação alimentar. Ela perceber que ela pode comer de tudo, mas um pouco, em pouca Mas o que eu quantidade. sinto é que com o tempo tu também começas a perceber que tu também já não queres o tudo, não é? Porque tu fizeste a reeducação alimentar, porque o teu Pois, paladar mudou, pois, a pois. tua mentalidade mudou. A forma como tu geres as emoções mudaram. Ou seja, Exatamente. e é essa mudança que eu faço. Eu, neste momento, eu trabalho com 7 pilares: mentalidade, emoções, sono, alimentação, exercício físico, autocuidado e autoestima. Então, no meu atendimento nutricional, eu passo por tudo isso. Sim. E o que as minhas clientes dizem é exatamente isso. Eu agora compreendo porque que eu não consegui atingir o meu objetivo. Exato. Eu agora Exato. compreendo porque é que todas as outras dietas não deram certo. Para mim é Exatamente. super, super gratificante. E é assim que eu quero Porque me estás a juntar diferenciar. tudo, não é? Estás a mudar, estás a criar, eu no fundo eu acho que o teu trabalho é criar um estilo de vida. Não é? Não é Exato. só perder quilos na balança ou números na roupa, é criar um estilo de vida. Exato. Eu digo sempre, eu não quero ajudar-te só a emagrecer. Eu quero Exato. gerar uma transformação. Sim. Essa é a minha missão, esse é o meu propósito. E é assim que eu me vou diferenciar. Então eu não tenho medo de colegas da profissão, não tenho medo de coaches, não tenho medo de personal trainers, porque eu acredito na minha conduta, eu tenho provas disso e eu sei que é assim que eu me vou Sim. diferenciar porque é o jeito certo. Já tens alguém a trabalhar contigo? Não, trabalho sozinha e é uma dor de cabeça que tu não fazes ideia. Porquê? Porque hoje todos nós temos que ser vendedores, marqueteiros, temos que ser designers, ou seja, nós É, temos de ter fazer todas as tudo, sim. profissões, não é? E quando tu já atuas em duas áreas distintas, nutrição e estética, já são duas áreas distintas que tu Sim. tens que ter conhecimento. Agora, quando vamos falar do marketing, o marketing é uma área grande. Não é só gestão de redes sociais, não é só Claro. fazer um post bonito e um texto bonito. É muito mais do que isso. Então, tu tens que ter técnicas de venda, tens que saber fazer marketing, tens que ser assistente pessoal, tens que ser videomaker. É tudo em O que é um. que tu fizeste? Porque tu lançaste há pouco tempo umas sessões de live onde convidas pessoas, tu apareces muito antes disso, eu já te via, porque eu sigo nas redes sociais, tu também já falavas e davas, ou seja, davas a imagem, não é? Não era só de escrito, davas a imagem. Tu foste tirando cursos para perceber técnicas de venda, foste-te influenciando por outras pessoas que tu admiras. Como é que tu fizeste? Como é que tu percebeste? Primeiro como é que tu percebeste que esse era o caminho e depois como é que tu fizeste para lá chegar? Eu sou a louca dos cursos. Completamente louca dos cursos. E depois compro e não acabo. Então, primeira coisa que eu fiz foi eu percebi quando chegou aquela coisa de peraí, é no Instagram e Facebook que eu tenho que estar para angariar clientes, porque é a única forma das pessoas me conhecerem. Não tem como chegar ali e colocar flyers, não dá certo os flyers. Hoje em dia, este marketing tradicional, dependendo da área, Exato. não dá assim tão certo. Como Sim. empreendedora, nutrição, estética, não faz assim tanto sentido. Eu postei também no marketing tradicional, mas a primeira coisa que eu fiz foi fazer um curso em formato de desafio de Instagram de 30 dias. Então encontrei uma como é que ela diz que é? Estrategista digital Ok. brasileira, morava cá em Portugal, que fazia um curso em formato de desafio de 30 dias, em que dava-te as bases para tu aprenderes a trabalhar com Instagram, a fazeres a tua missão, criares a tua missão, Sim. definires o teu público-alvo, a tua persona, porque não são coisas iguais, Claro. definir mais ou menos o teu tom de voz, qual é o posicionamento que tu queres ter, como é que tu queres te mostrar ao público, como fazer posts, legendas, etc, etc. Porque eu fazia os posts no PowerPoint. E depois colocava no Ok, Facebook. ok. Ou seja, não fazia a mínima ideia de como é que isto era, não tinha noções nenhumas. E depois no Instagram colocava fotos. Quando disse, bem, vou transformar o meu Instagram pessoal no profissional, ok, agora como é que vai ser? E fiz aquele desafio.
Eu posso dizer-te que eu cumpri a 100% até o desafio 15. A partir daí já não foi assim. Pronto. Mas lá consegui ir aumentando os seguidores, ela deu-nos ferramentas, por exemplo, o Canva, até hoje é onde eu faço os meus posts Sim, eu para também todas uso as o pessoas, Canva. Sim. não é? Que é o mais fácil para quem não é designer. Sim, é mais fácil para quem não é design, sim. Exato, eu fiz e foi aí que eu aprendi mais ou menos como organizar as legendas, fazer as hashtags, e nananã, isto, e promover posts, fazer anúncios. Foi aí que aprendi. Passado, acho que meio ano, eu descobri a melhor e maior escola de empreendedorismo para nutricionistas do Brasil. E eu, que interessante! Eles tinham aqui um curso de marketing completo e isto e aquilo. E inscrevi-me no curso. Não fiz nada. Assisti umas aulinhas. Não fiz nada, fui fazendo. Nós estamos a falar de Depois, cursos pagos. pagos, eu invisto nos cursos. Eu compro, eu sou louca dos cursos. Depois comprei um curso de vendas. Devo ter feito 10% também do curso. Um curso de vendas. Entretanto, passado acho que 2 meses, aquela tal empresa de nutricionistas e tal, empreendedorismo, eu vejo publicidade de um outro curso, que já não era curso de marketing, era como se fosse um curso de empreendedorismo mesmo, para nutricionistas. Que era, aquilo custava 2.000 reais, que são 500 euros. Né? 2.000 reais são mais ou menos 500 euros. Eu, ok, vou investir. Vou investir no curso. Então, investi. E foi aqui este curso que depois conseguiu fazer com que eu melhorasse mais e mais. Depois fui fazendo outras também pequenas formações. Sempre que eu vejo um empreendedor, uma entidade que faça aqui alguma coisa na área do marketing, nutrição, estética, eu vou fazendo. Claro. Nesse Então, mas mesmo... atualmente és tu sozinha, ou seja, geres Sim, a clínica, sou eu que geres faço todas as tudo. tuas redes sociais, ok. Tudo. Tens só um contabilista, não é? Ou também és tu que Sim, fazes a parte? sim, só mesmo a contabilidade. Mas eu também não tenho uma clínica, só aqui para situar, tá? Não tenho clínica, gente. Sim, tens um espaço. Ainda não tenho. Consultório, sim. Sim, tenho aqui um consultório que é partilhado, tenho outros profissionais. E é na Eu já Ponte estava a Lima, dizer ao portanto. universo o que é que vais ter a seguir, que é uma clínica. Esse é o objetivo. Só que pronto, já não estou a colocar pressão em mim, nenhuma pressão. Claro. Quando tiver que ser, olha, mesmo que tiver que ser daqui a 10 anos, eu não me importo. E uma coisa que eu aprendi com esta coisa das redes sociais e tudo mais é nós não nos compararmos. Porque a comparação vai gerar frustração, vai Claro, gerar exatamente. depressão. Não nos comparar. Eu às vezes eu comparava-me, eu gostava de ter a energia daquela pessoa, eu gostava de ser saudável. A principal coisa que eu comparo é a saúde, não é? Porque eu digo sempre, com saúde a gente consegue tudo. Infelizmente é algo que eu não tenho. Eu faço uma vida mais ou menos saudável, mas eu tenho que ter vários cuidados, não é? Então, eu giro a minha agenda de acordo também com a minha saúde. Então eu já sei quando é que eu posso encher a agenda, quando é que eu não posso encher a agenda, quando é que eu tenho de fazer aqui um maior resguardo. E várias vezes também já tive que desmarcar com clientes. Mas graças a Deus, existe aquela frase que a gente atrai aquilo que nós somos, não é? Exatamente. E então as minhas clientes são todas muito fofinhas, muito empáticas. E sempre que eu tenho que fazer alguma desmarcação, que é raro fazer, mas já tive que fazê-lo, elas entendem perfeitamente. Ai não, Tice, deixa estar. E depois perguntam, então Tice, já estás melhor, já estás bem, olha, descansa, isto e aquilo. Ou seja, eu atraio aquilo que eu sou. Então, só por isso eu sou muito grata mesmo. E o facto de ter isto faz com que eu ter aqui uma clínica grande, conceituada, já ter pessoas a trabalhar comigo, sejam aqui somente pormenores. É só um pormenor, não é? Mas Porque, traçaste ao fim e ao um prazo para isso ou vais deixar acontecer, Eu, largar ti- e... eu tinha traçado, só que veio a pandemia. E então, durante o ano 2020, eu passei o ano muito frustrada.
mas muito frustrada mesmo. E no início de 2021 comecei a ficar muito triste, entrei numa depressão e eu decidi, vai fazer um ano, acho que foi mais ou menos em junho, disse, ok, tudo bem, agora vou deixar as coisas acontecerem, vou deixar de me pressionar, porque eu tinha prazos mesmo. Eu tinha definido que até ao final de 2020 eu teria uma loja física. Depois veio a pandemia e tudo, e eu defini que até ao final de 2021 eu teria uma loja física. Uma loja só para mim, com pelo menos 2 salas e com mais profissionais e fazer parcerias com outras áreas da estética, porque eu só faço estética facial e corporal, sem contar aqui com sobrancelhas e pestanas. E eu disse, ok, seja o que Deus quiser. Importante eu continuar a trabalhar, continuar aqui a angariar clientes, fazer com que as pessoas me conheçam, me reconheçam, me recomendem, porque quando eu tiver que abrir uma clínica, um Vai espaço, ser uma mais loja, fácil, seja com claro. um gabinete, com Sim. dois, seja o que for, vai ser muito mais fácil. Porquê? Porque eu já tenho nome, porque as pessoas já me conhecem, porque eu já sou referência e não é, por exemplo, bem, a fulana chegou, abriu uma clínica, mas quem é fulana? Né? Então eu vou indo trabalhar aqui no meu branding, no meu marketing, para que quando chegar o momento certo, que eu não sei se vai ser em 6 meses, não sei se vai ser em 1 ano, não sei se vai ser em 10, simplesmente já não coloco pressão em mim. Quando chegar, vai chegar e a coisa vai acontecer, portanto, já não. Se tu pudesses dar algum conselho a mulheres que querem ser empreendedoras, que querem montar um negócio, o que é que tu dirias? Não ouçam as pessoas, não ouçam os vossos familiares, não ouçam os vossos amigos, eles são pessimistas. A sério, são. São as pessoas que vos querem bem. A tua família é aquela pessoa que te quer bem. Os teus amigos mais próximos querem-te bem. Mas eles são pessimistas, então não ouças. Faz ouvidos mocos, acredita no teu feeling, ser determinada, confiante, ser perseverante e vai com medo mesmo e vai mesmo que o mundo esteja contra ti. Mas não ouças pessoas negativas. Bloqueia. Sim, sim. A questão é, às vezes, é que a pessoa mais negativa à nossa volta é a nossa própria mente. Exato. Exato. É assim, no meu caso, eu posso dizer que eu sou um caso diferente. Eu nunca fui apoiada pela minha família. Nunca. Nunca fui apoiada pelos meus amigos mais próximos. E claro que nós temos sempre ali o anjinho e o diabo, não é? Mas o meu Exato. anjinho sempre foi mais forte que o meu diabo. E eu acho que já por ter esta doença, não é? Esta condição de saúde, deixa-me muito mais perseverante, persistente, Exato. confiante em tudo como pessoa. Então, ok, eu sei, eu tenho uma condição e essa condição já me limitou de muitas formas, Por muitas isso vou vezes. fazer aquilo que eu quero, não é? E viver a Exato. vida. Então tornou-me uma pessoa muito mais forte, muito mais persistente. Então as pessoas, o que era negativo eram as pessoas à minha volta e não propriamente a minha mente. A minha Sim. mente eu conseguia controlá-la. Exato. O meu anjinho falava mais alto aqui com o meu diabinho. Sim. O positivo Mas as era mais pessoas. forte. Exato, as pessoas, no meu caso, foram as pessoas que eu, se fosse pela minha família, estaria a trabalhar aqui por conta de outrem, estaria a trabalhar em algo que eu não acredito, aliás, de uma forma que eu não acredito, eu acredito na nutrição, mas não acredito em muitas condutas nutricionais feitas aqui no mercado. E pronto, seria assim. Hoje entendem, hoje respeitam, se gostam, não sei, entendem e respeitam. Já consegui Sim. posicionar-me. Que é E o fundamental, não é? E é o que todos nós Exato. devemos fazer. Sim. Sim. Exato, mas como filha mais nova foi muito difícil, porque toda a Claro. gente tinha uma opinião, toda a gente Sim. queria mandar no meu destino, toda a gente queria decidir o que é que eu devia ou não fazer. Exatamente. E estando no seio de uma família africana, Carla, eu acho que tu já não sofreste tanto isso,
Mas a minha família aqui acaba por ser aqui 100% africana e é matriarcal, porque eu não tenho pai desde os meus 4 anos. Então a minha mãe é mãe, pai, geralmente as mães solteiras, as mães a solo, elas carregam uma energia masculina muito grande. Sim, Então foi aqui muito. sim. Era muito Mas por isso difícil mesmo eu é que eu digo que são expressar. estas características e ao longo do tempo em que eu vou conhecendo pessoas, cada vez mais me convenço que é mesmo isso, que é o ser determinada, o saber bem para onde se quer ir, ser persistente, ser resiliente, não é? Porque apesar Exato. de todas as coisas menos boas que te foram acontecendo, tu não desististe porque tu sabias o foco. E depois outra coisa que eu acho muito Não. importante e que também falaste aqui, que é o também querer fazer as coisas bem feitas. Porque também para ser Exato. empreendedor e ser andar a correr atrás de um sonho, mas também só por fazer e para ser mais um no mercado, pronto, também pouco acrescentamos. Não, tu tens que ter um propósito. Eu acho que eu sempre soube que o meu propósito era cuidar das pessoas. Exato. Tanto é que eu também tenho formação em consultoria de imagem e eu adoro vestir as pessoas, eu adoro dizer, olha, é esta combinação e futuramente eu vou incluir também nos meus serviços. Isso é ótimo. Eu gosto de Até porque há cuidar aquelas mesmo. cores que mexem, não é? Com o apetite. Sim. Sim, mas não na questão aqui da alimentação, mesmo na questão Ok. da autoestima, mesmo da Ok. confiança, Ok. da autoestima e confiança. Eu digo sempre, eu quero transformar mulheres e eu vou Exatamente. transformá-las. Essa é a minha missão, este é o meu Exatamente. propósito. Ok? Exatamente. E então, pronto, é assim. Eu até perdi-me, já nem sei onde é que estávamos. Não, estávamos a falar dessa questão de a fazer-se uma coisa que seja bem feita, não é? Que não seja só Sim, sim, por se fazer. sim. Eu acho que quando nós todos saímos da faculdade, nós, pronto, aprendemos a fazer a coisa, não é? Mas Sim. depois tu vais-te diferenciar porque tu tens o teu jeito de fazer. Exatamente. Há que pôr o Não é? nosso cunho, sim. Exato, Sim, da tens zona o de teu jeito de conforto, fazer. sim. E não te limitares ao que tu aprendeste. Descobrir novas formas, continuar a estudar, continuar a atualizar-te é muito importante. Eu sou a louca dos cursos, mesmo. Se eu Apesar de vejo não os uma. acabares. Exato, apesar de Eu não diria mais para acabar. louca E a que gastar dinheiro nos cursos. por isso mesmo que eu digo que eu sou louca. Eu sou mesmo louca, porque eu compro o curso e não o acabo. Então, eu acho que eu chego ali a um momento e eu digo, não, já sou autossuficiente Sim. e não preciso Sim, mais. porque Não também é, não tens, preciso, mas fica tu ali vais pondo a sempre. prática em conjunto com a teoria, que eu acho que é a melhor forma de se aprender. Sim. E o que eu vejo muito é que as pessoas não se preocupam em continuar a adquirir conhecimento, em continuar a atualizar-se. Aprenderam de uma forma e é dessa forma até morrer. Não, nós somos seres mutáveis, tudo Claro, e muda. tudo muda, claro. Sim, eu sou muito apologista da melhoria contínua, por isso. Há Exato, melhoria sempre. contínua. Eu digo sempre. As minhas clientes, elas às vezes vêm, peraí, mas isto não era de uma forma, não, já mudei, isto agora está Exatamente. diferente. Eu acho que Exatamente. de 3 em 3 meses eu faço aqui uma atualização. Já sou tice, já nem sei qual é a minha atualização neste momento. Claro. Isso não quer dizer que o antes estava mau ou que tu não sabias, quer dizer que as coisas evoluíram e uma pessoa está à procura do que é melhor. Sim, claro que sim. Exato, sempre. Eu não me canso, eu sou incansável, eu procuro sempre a melhor forma de entregar uma coisa, a melhor forma de ajudar, e eu sou daquelas pessoas que fica frustrada quando não consegue ajudar o cliente. Eu fico mesmo muito frustrada, eu vou para casa e eu sinto-me muito mal, e eu tenho que estudar, eu tenho que ver, peraí, mas qual é a melhor forma de ajudar esta cliente? Ainda hoje saiu-me agora, esta última cliente saiu e eu disse-lhe para procurar aqui acompanhamento psicológico, porque eu percebi que eu estava a dar o meu melhor, mas que eu não conseguia ajudá-la mais do que isso, porque ela precisa de algum outro tipo de orientação. E eu disse, mas procura mesmo, procura, não é dizer que vais procurar, procura mesmo. É uma senhora de 57 anos, cabo-verdiana, que também pronto, uma mentalidade que não é retrógrada, mas que está ali assim meio, pronto, assim muito reticente para algumas coisas. E eu até disse-lhe, olha, eu vou falar com uma amiga psicóloga. Caso ela faça, eu vou pedir a ela que ligue-lhe diretamente. Eu não lhe vou deixar com o contacto da psicóloga, porque eu sei que não vai ligar. Não vai ligar, exato. Pois. Não é? Lá está. Nós somos o principal motor da nossa mudança. Mas pronto. Exato. Nem toda a E, gente já, percebe. e também tive um outro caso de uma rapariga, uma menina de 24 anos. Ela tinha uma depressão sazonal. Era sazonal.
Ana, ela tinha naquela época do ano uma depressão. E eu comecei a perceber algumas mudanças na consulta, fazíamos consultas de 2 em 2 semanas, e ela estava triste e tudo mais. Na segunda consulta eu consegui chegar lá. Mas é o chegar ali meio que a pisar em ovos, né? Até onde é que a gente pode ir como profissional. Mas ela conseguiu abrir-se e eu percebi que ela ficava naquele estado depressivo sempre que se aproximava o aniversário de morte do irmão. Ela tinha um irmão muito amigo e que tinha falecido. Sim. E sempre que chegava àquela altura ela ficava em baixo. Mas aquele ano, foi o ano passado, aquele ano ela não conseguia superar. Parecia que, não sei, veio mais forte, já não foi como nos anos anteriores. E eu disse-lhe, ok, olha, tu vais entrar aqui neste site, na altura, aliás ainda fazem, tem um site de associação de psicólogos e psicoterapeutas que faz consultas com bolsa social, um valor de 30 euros, já estou aqui, para quem precisar, por favor, que não seja aqui motivo de dinheiro, motivo financeiro, é um investimento para a tua saúde mental, está a provocar muitos danos hoje em dia, não só na tua vida pessoal como profissional, mas em tudo mesmo. Então, a tua saúde está a provocar muitos danos. Aliás, tem aumentado exponencialmente aqui as estatísticas de mortes, de suicídios. Então, deem atenção aqui à vossa saúde mental e procurem um profissional qualificado. E se for aqui por uma questão financeira... Não é só o físico, é o físico, o mental. Exato. Se for aqui por uma questão financeira, vão ali à associação. Eu até vou ver aqui o site e vou dizer tudo certinho. Associação Portuguesa de Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica, tá? Já estou aqui a comer as palavras. Tem um local no site que está escrito Bolsa Social, consultas de Bolsa Social, que são 30 euros por sessão. Pesquisem os profissionais na vossa área de residência, tem profissionais que fazem consultas online e consultas presenciais. Caiu uma melga. Vem o cão, vem a melga, isto hoje é uma sessão com animais. E contactem e se não conseguirem falar com outras pessoas, não precisam dizer que estão a fazer consulta de psicologia, tá? Não precisam. Mas vocês precisam de dar atenção à vossa... mais deixou de ser tabu. Mas pronto. Ainda existe muito. Ficaria aqui horas e horas a falar contigo. Mas pronto, temos aqui um tempo limitado. Eu senti que eu falei demais, não é? Falei com as mãos. Não falaste nada demais e foi super interessante porque, lá está, mais uma vez, para mim é muito interessante a forma como tu vês a nutrição, porque é uma forma holística, não é? Não é só a nutrição. Mexe com a saúde mental, mexe com o tu te conheceres, com a autoestima, e por isso, muito mais do que queremos ser magros, não é? Até porque o ser magro é muito subjetivo, queremos ser saudáveis, não é? E o saudável passa pelo físico e pelo mental. Por isso foi uma abordagem muito interessante. Mais uma vez, muito obrigada. Não sei quais serão os temas. Obrigada eu pelo convite. Próximos. Mas olha, muito provavelmente teremos aqui noutros episódios ou noutro contexto mais conversas, porque isto é muito interessante, até mesmo em pequenas dicas, não é? Em coisas mais curtas de dicas, porque pronto, é muito importante a saúde e as pessoas às vezes descuram e acham que se calhar ir ao nutricionista, e se calhar alguns é uma perda de dinheiro. Mas lá está, quando o nutricionista nos vê num todo, não é uma perda de dinheiro, é um investimento em nós próprios e no nosso futuro. Eu vou só corrigir uma coisa, tá? Porque infelizmente, nós influenciamos sempre as pessoas que nos estão a assistir. Existem pessoas emocionalmente um pouco frágeis e podem assumir algo como certo. Não é perda de dinheiro nunca investir em nutricionistas ou na nutrição, tá? Agora, pode ser que tu encontres naqueles nutricionistas que tu te sentas, que te passam uma prescrição de comprimidos e tu vais para casa. Isso para mim é perda de dinheiro. Mas atenção, não são os nutricionistas que fazem isso. Dificilmente existe um nutricionista que te vá passar a medicação, fármacos. Esse não é nutricionista. Ele está ele é um charlatão. Aliás, ele nem sequer usa o título de nutricionista. Ele vai usar um título de coach, faço consultas de nutrição, dou consultas de nutrição. É muito importante estarem atentas, porque o nutricionista tem que ter
A licenciatura tem que estar na ordem dos nutricionistas. Nós temos uma ordem, tal como os enfermeiros, os médicos, advogados, etc. Temos uma ordem e temos que ter uma cédula com um número. Nutricionista é esse que tem cédula com número, está inscrito na ordem dos nutricionistas. Então, uma dica: sempre que virem alguém a passar suplementação, orientações nutricionais e tudo, peguem no nome dele, metam no Google a ordem dos nutricionistas e tem ali uma parte em que podem pesquisar se de facto o nome dele está na ordem. Se não estiver na ordem, ele não é nutricionista, ou até pode ser, mas não está habilitado a exercer. A exercer, sim, a exercer. E por isso é que eu digo, existem muita gente, infelizmente muitos profissionais, até médicos, enfermeiros, pessoas curiosas, coaches, personal trainers, que dão orientação nutricional e não podem. Isso é atividade exclusiva do nutricionista. Disse, muito obrigada mais uma vez. Pelos conselhos que deste, pela força que tens. Eu acredito mesmo que os objetivos que tu tens serão concretizados a muito curto prazo. Amém. E vamos falando, tá? Obrigada, Carla. Beijinho, fica bem. E eu espero que a gente tenha aqui mais oportunidades de ter aqui esta conversa. Gostei muito deste.